sempre, né, bem-vindo ele aqui, amém? Amém. Graça e paz, amados, amém? É um prazer estar aqui com os irmãos, sempre digo que venho aqui, me sinto em casa, fazemos parte da mesma seara, do mesmo corpo e servimos ao mesmo Deus. Amém. Eu estava perguntando aqui, né, qual o tempo, porque isso tem sido um desafio para nós, lá na Eleitos, onde nós temos buscado a trabalhar esse tempo, e que seja um tempo de qualidade, onde possamos passar aquilo que Deus tem para nós. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40 ao 56. Então, Lucas, capítulo 8, versículo 40 ao 56. E o tema dessa palavra hoje é o clamor por uma geração. Então, eu senti essa confirmação através desse louvor, do que foi falado aqui pela pastora Luciana acerca da geração, o que foi falado acerca do sacrifício de Cristo por nós, e hoje nós somos esse resultado desse sacrifício de Cristo, não só aqui, mas em todas as igrejas que o Senhor tem plantado, né, seja nessa nação ou em nações, nós somos a resposta de um legado. E nós vamos falar um pouco disso também hoje, sobre o legado. Mas eu vi o shofar aí, e eu tenho costumado saudar os irmãos também com shalom. Shalom também quer dizer a paz, mas o significado é paz, prosperidade, saúde e alegria. E eu já queria profetizar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Essa palavra que nós vamos ler agora, uma palavra muito conhecida. Para aqueles que já viveram um ambiente de célula, para aqueles que já ministraram em célula, para aqueles que já participaram de uma célula, ouviram acerca dessa palavra. Então, por ser uma palavra conhecida, é de melhor absorção por sua parte daquilo que nós vamos ler. Talvez você já leu diversas vezes, mas eu costumo dizer que aquilo que o Espírito Santo tem para nós, nós não sabemos. Porque Ele é aquele que traz a revelação de acordo com a nossa necessidade. E se o Senhor te trouxe nessa noite, nesse lugar, é porque certamente Ele precisa falar algo ao seu coração, amém? Então, Lucas capítulo 8, versículo 40, diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastava com os médicos todos os seus bens, e por nenhuma pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse-lhe Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e o pai e a mãe da menina.
e todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém? Glória a Deus. Oh, Deus abençoe, irmão. Isso vai ser bom hoje aqui, hein? Irmãos, sempre costumamos dizer que o que acompanhava o ministério de Jesus era que por onde ele passava, ele fazia milagres. Os milagres aconteciam. E os milagres não aconteciam somente porque era Jesus. Os milagres aconteciam porque as pessoas eram tomadas de fé e criam que a vida daquele homem tinha poder, tinha virtude, que ele era alguém que poderia fazer a diferença na vida daquelas pessoas. E nós, olhando para João, ali capítulo 2, onde fala que Jesus, ele principiou os seus milagres, ali ele inicia, e é interessante sempre dizer que ele inicia os seus milagres dentro de um lar, sobre um casamento, aonde ali aponta para a esposa, aponta para o esposo, aponta para os filhos, porque Deus ama a família. E quando nós falamos de geração, e é o que nós vamos falar nessa palavra hoje, nós falamos na nossa geração, aquilo que nós passamos, a geração que estava vivendo, e a geração que nós já vislumbramos, a geração do amanhã. E nós somos essa geração que tem o compromisso e a responsabilidade de dar um norte, de dar um caminho, de dar uma direção, de deixar um legado para esta geração e para esta geração futura, a esta geração que são os nossos filhos, que são os jovens, a qual foi falado aqui uma geração forte, é esta geração que levará o legado da nossa geração, daquilo que nós vivemos, da experiência que a pastora Luciana disse aqui. O que ela citou, na verdade, é algo que eu aprendi. Está o Gabriel aqui, já me ouviu falar nisso, trabalhou conosco um tempo lá na empresa, e tem um senhor lá, pessoa já vivida, já experimentada na vida, e são com essas pessoas que muitas vezes nós agregamos a nossa, o conhecimento daquilo que fizeram, que viram e ouviram, e essas pessoas sempre têm a acrescentar nas nossas vidas. E ele disse assim: olha, o que você tem hoje eu não posso ter, mas o que eu tenho você pode ter. E naquele momento eu parei, pensei e falei: o que será que ele quer dizer? E eu disse assim para ele: mas o que o senhor quer dizer com isso? Ele disse assim: o conhecimento e a sabedoria que eu tenho, isso você pode ter, mas a força que você tem, isso eu não posso ter mais. E é por isso que a pastora Luciana citou isso, porque é uma verdade. Nós somos a geração experimentada da experiência, da vivência, daquilo que vimos e aquilo que ouvimos. E o nosso encargo é poder passar para essa geração de hoje, deixando um legado, deixando sabedoria, deixando conhecimento, dando direção, para que elas possam desfrutar do melhor, tanto da parte de Deus, ou daquilo que elas viverem aqui em vida. Porque viver aqui em vida, tudo tem propósito, tudo tem um sentido. Não nascemos à toa, nascemos porque temos um propósito a cumprir, e todo propósito aponta para Deus. É verdade, nós trabalhamos, nós recebemos o fruto daquilo que trabalhamos, temos o nosso dia a dia. Como pais precisamos criar os nossos filhos, como os filhos, eles aprendem com os pais e honram aos pais. E quando nós falamos da palavra honra, é algo muito importante, principalmente para nós que servimos o Senhor, que conhecemos a palavra e procuramos cada dia mais aprender acerca dela. Então, honrar é você distinguir alguém, é você enxergar algo diferente na vida dessa pessoa, alguém que pode acrescentar.
quando falamos no tocante ao ministério chamado de Deus, falamos naquilo que Deus trouxe a responsabilidade e o encargo sobre a vida, seja de um pastor, de um líder, ou alguém que lidera um grupo ou um trabalho que seja realizado, porque todo trabalho aponta para o reino, e Deus vai levantar pessoas, e essas pessoas precisam ser honradas, porque nós só recebemos da bênção, desta provisão de Deus, porque a bênção sempre virá de cima para baixo. Ela vem de Deus sobre a vida do sacerdote, e da vida do sacerdote a vida da igreja. Estive ministrando a semana passada lá na Eleitos, e ali eu falei um pouquinho acerca disso, de honra, que no decorrer dos anos, devido à correria, ou de tantas frustrações que às vezes passamos em ministério, ou história, ou com liderança, ou com pastores, seja lá qual a causa, muitas vezes nós vamos fechando o nosso coração para aquilo que a palavra nos ensina. Então, a pastora Luciana falava um pouquinho aqui, acerca do dízimo, acerca da oferta, acerca das primícias. E muitas vezes o que Deus quer de nós não é o valor que muitas vezes empregamos, na verdade é obedecer a palavra, aquilo que Deus deixa, porque a obediência, ela precede a honra. E se eu quero honrar o Senhor não está interessado no tocante àquilo que é financeiro, mas Ele está interessado àquele que oferta, àquele que dizima. E uma coisa que nós podemos ver isso é acerca de Marcos, quando fala acerca daquela viúva, que diz que ela, na verdade, Deus estava de frente daquele ofertório, observando a maneira pela qual ofertavam. Na verdade, que Jesus estava olhando ali, era com que coração estava sendo apresentado, seja o dízimo, seja a oferta, seja a primícia, porque a primícia, ela honra a Deus, e o que Deus quer de nós é nós por inteiro, e nós precisamos ser inteiros em honrar, tanto a Deus, como honrar pastores, como honrar líderes, porque quando aprendemos esse caminho, então nós entendemos, e nós falamos que nós só desfrutamos daquilo que nós entendemos, mas tem que ser por entendimento. Se você não tem entendimento, é muito importante que a pastora Luciana falou aqui. Às vezes, foi feita uma pergunta, na verdade, a semana passada, entrando só pincelando aqui, que Deus trouxe isso, acerca da primícia, de honrar ao Senhor, honra ao Senhor com os seus bens. E há muitas pessoas às vezes que têm dúvida quanto à forma de honrar o Senhor, porque muitas vezes se existe alguma coisa que concorre com o senhorio de Deus, infelizmente, irmãos, é uma verdade, é a parte financeira. Eu mesmo sou alguém que de 2006 para cá, eu sou alguém praticante tanto do dízimo, da oferta, como primiciar na vida do meu pastor, que é o bispo Joaquim, que teve semana passada, não? Semana passada, foi a semana passada, né? Semana passada aqui com vocês, eu aprendi a primiciar na vida dele, mas foi necessário que os meus olhos espirituais fossem abertos, que na verdade isso descesse ao meu coração, para que eu fizesse com prazer aquilo que eu estava fazendo. Então nós temos dito assim, se você não tem a revelação, procure ter o entendimento para que você receba a revelação, e à medida que você receber a revelação, então você vai desfrutar desta revelação que você teve. E ali eu comecei então a primiciar, e eu conversando com a pastora Roberta, se aprofundando um pouco mais acerca de conhecer, de dominar um pouco mais desse assunto de primícia, de dízimos e de oferta, e ali eu fui fazer uma conta em números, né, que eu não vou passar para vocês aqui, e quando eu fui ver nisso, muitas vezes o inimigo ele cega o nosso entendimento, e às vezes por tão pouco nós deixamos de ser completos em honrar ao Senhor. Então eu tinha uma forma de eu fazer ali a somatória matematicamente daquilo que eu entregaria ao Senhor, acerca daquilo que Ele mesmo tinha colocado nas minhas mãos. E aí eu descobri que nós precisamos conhecer de fato o assunto, para que possamos então obedecer ao Senhor por completo. E quando nós obedecermos o Senhor por completo, então nós vamos usufruir, porque vamos estar honrando o Senhor, não por aquilo que nós entregamos, mas por aquilo que nós somos. Nós estamos declarando a Deus que Ele nos tem por inteiro. Então quando nós aprendemos isso, nós declaramos a Deus que Ele nos tem por inteiro, Ele não tem parte de nós, amém? Então, essa palavra se inicia com um pedido de um pai.
um pedido de um pai acerca de uma filha. E nós vamos ver aqui um paralelo, aonde nós vamos ver uma enfermidade, aonde uma mulher, ela sangrava no seu natural. Mas também vamos enxergar esse pai no início dessa palavra, que ele tinha um sangramento no seu interior, no seu sentimento, dentro dele, porque ele chegou diante de Jesus para clamar acerca da sua filha, porque a palavra diz, nós começamos a ler a palavra dizendo de que Jairo tinha uma filha à beira da morte. Ainda ela não estava morta, mas aquele pai, Jairo, que era um príncipe dali da sinagoga, ele já sangrava por dentro e temia a perca daquela sua filha, a qual a palavra não fala a sua idade. E eu fico pensando da mesma forma que essa mulher, diz a palavra, que ela gastou todos os seus haveres procurando médicos para poder encontrar a cura para aquilo que era a sua enfermidade, a sua hemorragia, e ela não encontrou ali a cura para isso, ela recorre a Jesus. E faço um paralelo com Jairo, aonde certamente por ser príncipe da sinagoga, ele também tinha posse, tinha bem, tinha influência, e ele poderia também ter recorrido à vida de algum médico do seu tempo, da sua época, que talvez não teve solução para aquilo que a sua filha estava vivendo nesse momento. Quero dizer para você, meu irmão, a primeira coisa que eu quero dizer aqui nesta palavra, nessa noite, que nós não podemos ter Jesus como nosso segundo recurso, ou terceiro recurso. Jesus, ele tem que ser o centro da nossa vida, ele tem que ser o primeiro, aonde nós vamos recorrer, acerca de tudo quanto estivermos passando, ou até mesmo aquilo que projetarmos, ou queremos viver, ou sonhamos em fazer, em conquistar, precisamos colocar isso em memorial, diante do Senhor, fazer conhecido a Ele, aquilo que é a nossa necessidade. Então diz que esse homem inicia essa palavra falando acerca disso, que ele clama a Jesus, ele vai até Jesus, já conhecia, já sabia quem era Jesus, o que ele poderia fazer, mas durante essa conversa, no meio daquela multidão, Jesus é novamente interrompido no seu trajeto, que iria até a casa de Jairo, a favor daquele pai que clamava pela sua filha, que hoje representa a geração dos filhos. E quando eu falo filho aqui, eu não falo somente daquele filho que é o seu filho natural, aquele que possa estar do seu lado, ou aquele que está na sua casa, mas eu falo também dos filhos espirituais, aqueles a qual o Senhor nos confia e coloca diante de nós, para que nós, com o encargo, com o chamado ministerial que o Senhor tem nas nossas vidas, ou costumo dizer, os dons, as habilidades que o Senhor nos deu, podemos então cuidar desses filhos, orientá-los, dar direção para eles naquilo que eles precisam, deixar a eles um legado, através daquilo que nós construirmos, e não por causa das nossas habilidades naturais, por aquilo que podemos ser ou fazer, mas na verdade por aquilo que o Senhor nos dota, e requer de nós, para poder ensinar e direcionar essa geração. Então, nós como igreja, nós precisamos entender nessa noite, que nós temos um encargo, de poder dar direção para os nossos filhos naturais e para os nossos filhos naturais. Porém, o que acontece? Jairo precisou clamar a Jesus, e nós só vamos ter eficácia com relação a esse destino, com relação a este legado, se nós compreendermos que nós temos que buscar em primeira instância, colocar diante desse Cristo que nós declaramos como ser o nosso Senhor, e nos entregar a Ele por inteiro, e confiar a Ele todas as áreas da nossa vida, por mais complexa, por mais difícil que possa ser a área que nós possamos estar vivendo, o nível que nós possamos estar vivendo. Deus, Jesus é aquele que vai trazer resposta na nossa necessidade. E ali, Jesus é interrompido nesse trajeto em meio àquela multidão, por uma mulher que o toca, e ali ele para no meio daquela multidão, porque Jesus, ele sabe a forma pelo qual nós tocamos ele. Cada um de nós temos uma forma de buscarmos tocar a Jesus. Alguns tocam a Jesus de uma forma mais intensa, outros
tocam Jesus de uma forma menos intensa, mas na verdade todos nós tentamos e buscamos tocar a Jesus de alguma forma, porque quando nós tocamos a Jesus, Ele se volta para nós, e Ele atende aquilo que é o nosso clamor. Jairo prostrou-se diante de Jesus e clamou pela sua filha, e ele chamou a atenção de Jesus para aquilo que era a sua necessidade, e Jesus se colocou à disposição de ir até a casa de Jairo, a favor da sua filha, mais uma vez que representa essa geração de filhos. Depois essa mulher então toca no meio da multidão, Jesus para e fala: alguém me tocou, e ali Pedro se levanta, Pedro sempre mais afoito quando nós olhamos na palavra, porque ali estava com ele Pedro, João e Tiago, talvez alguns outros discípulos ali. Ele diz: mas mestre, a multidão te aperta, e como pode dizer que alguém te tocou? Ele diz: eu sei que me tocaram, porque de mim saiu virtude. Ou seja, o clamor chegou aos meus ouvidos. Eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua necessidade nessa noite, mas de uma coisa eu sei: o seu clamor nessa noite vai fazer toda a diferença. Deus precisa que nós sejamos um pai para esta geração, e se nós não pudermos ser esse pai, nós precisamos direcionar esses filhos a esse pai a qual nós servimos, porque existem muitas pessoas que têm problema com a relação de paternidade, porque talvez na sua infância, na sua criação, não teve uma criação talvez com a presença de um pai, talvez não teve um ensinamento, não recebeu um legado, não recebeu uma direção desse pai. E muitas vezes quando nós falamos de um Deus como pai, e nos colocamos como filho, muitas vezes existem pessoas que têm, na verdade, uma dificuldade de se reconhecer como um filho desse pai, e reconhecer esse pai como um Deus, um supridor, aquele que ama, aquele que é a graça revelada para nós nesses dias. Meu irmão, essa noite é noite de você clamar por esta geração, e essa noite é noite de nós clamarmos pela nossa geração, uma geração que talvez há algum tempo ela vem sangrando por coisas N's do mundo, ela vem sangrando talvez até mesmo dentro do ministério, vem sangrando até mesmo dentro da igreja, mas eu quero dizer para você nessa noite, que o maior milagre que Deus tem para fazer na nossa vida, na nossa casa e a nossa família, é curar a nossa geração, a ponto que esse sangue seja estancado, e nós possamos estar novamente habilitados para poder dar direção, para poder dar caminho, para poder deixar legado para essa geração que nós estamos vivendo. Aleluia. Irmãos, não é fácil. Isso se você olhar com relação ao casal, vamos falar dessa maneira. Muitas vezes é assim, eu não sei você, mas eu sou assim, acredito que a maioria dos casais são dessa forma. Se você tiver um problema familiar, se você tiver um problema com a sua esposa ou seu esposo, e você vai sair para trabalhar, o seu dia não é o mesmo, porque você é um com ela é um com você, então você não tem a mesma paz, você não vive a mesma alegria, você não tem a mesma produtividade do dia. Então, irmãos, nós precisamos curar os relacionamentos, nós precisamos ser curados no nosso interior, daquilo que talvez nós vemos sangrando durante um período, ou por ministérios que passamos, ou relacionamentos que fizemos dentro do ministério, porque somente quando nós fomos curados desse sangramento, dessa hemorragia, aí sim nós vamos estar aptos novamente. Pensa nessa mulher, 12 anos, não tinha mais convívio com a sua casa, a Bíblia não fala, mas talvez se era casado, não tinha mais convívio com o seu esposo, não tinha mais convívio com a sociedade, porque ela era vista de forma separada, mas ela teve que confessar diante daquela multidão o porquê ela havia tocado Jesus, e ao tocar em Jesus, o que havia acontecido com ela, que era aquela hemorragia ter estancado naquele momento. Irmãos, se necessário for, é necessário que nós confessemos as nossas culpas uns aos outros, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar, e Ele diz
diz, mas para poder nos curar, nós precisamos ser curados no nosso interior, nós precisamos ser curados no nosso sentimento, porque quando estamos curados, nós estamos aptos a curar uma geração. Deus te chama nessa noite a ser curado para curar essa geração presente. Deus te chama nessa noite para poder se levantar e deixar um legado para essa geração. Irmãos, eu quero dizer para vocês que não é fácil, é uma tarefa muito difícil, mas se nós tentarmos com as nossas forças e com a nossa habilidade, mas se nós confiarmos e colocarmos a Jesus como centro, aquele que será o nosso provedor, aquele a qual nós vamos honrar, e através dele virá a direção para nós, certamente nós vamos obter êxito da parte de Deus, porque o maior interessado em nós, o maior interessado na vida dos nossos filhos, e o maior interessado na geração vindoura é o próprio Senhor, a obra dele. Os filhos são dele, nós somos filhos desse pai que não abandona os seus filhos. Esse pai nessa noite está nesse lugar para poder te abraçar, para poder abraçar os seus filhos, para trazer cura para você, para dizer para você que ele te ama. Ele te trouxe nessa noite para dizer que ele vai te dar um novo propósito, uma nova direção, um novo alvo. Ele cura hoje as suas feridas e ele te faz apto a poder curar a outros e esta geração vindoura. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aquela mulher toca em Jesus, ela se apresenta, ela confessa o motivo pelo qual ela estava ali, porque na verdade, na condição que ela estava, ela não poderia estar, porque a sociedade já condenava pela condição que ela estava, mas ali ela estava, porque na verdade ela foi atrás do maior recurso. Nós precisamos buscar na fonte certa, nós precisamos buscar no maior recurso que nós temos, que é o Senhor Jesus. E ali passa, e ali o caminho, ela vai seguindo aquele caminho, e Jesus ali no meio daquela multidão, sente aquela virtude, fala daquela virtude. O que tem acontecido nos dias de hoje, que nós não temos tocado a Jesus da forma certa. Pastor, mas como que é tocar Jesus da forma certa? É tocar Jesus com fé, porque quando tocamos Jesus com fé, então nós geramos um ambiente de glória, nós geramos um ambiente de poder, e aonde há ambiente de glória e de poder, a manifestação da graça de Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Poderá ser que no nosso meio, nessa noite, poderá ser que existem pessoas que estão acometidas de alguma enfermidade, que estão acometidas de alguma dor, que estão acometidas de algo que é o seu segredo, é conhecido da sua família. Poderá ser que está alguém enfermo hoje nos seus sentimentos, porque não recebeu perdão, ou porque não consegue liberar perdão, ou porque foram magoadas, chateadas na sua caminhada. Irmãos, é necessário que nós possamos nessa noite crer e tocar com fé nesse Jesus, porque dessa maneira nós vamos vislumbrar os milagres de Deus no meio do corpo, da congregação, porque esse é o desejo do Senhor. Irmãos, o milagre salva? Não, o milagre não salva, mas o milagre é uma forma de demonstração do poder de Deus. O milagre é uma forma de demonstração da fé em que cremos e em quem nós cremos. E dessa forma, quando nós aguçamos essa fé, o Senhor toca em nós. E aí nós começamos a vivenciar o que nós não temos vivenciado frequentemente, o que deveria acontecer. Porque quando Jesus passava, no meio da multidão, os enfermos eram curados. Se nós dizemos que Jesus habita em nós, então logo Jesus, Ele está no nosso meio, Jesus está em nós. E por que será talvez que nós não vislumbramos milagres? Porque a palavra diz que sinais, nós veríamos maior do que aqueles que foram feitos, sinais, prodígios e maravilhas. E talvez eu falando assim, você deve parar para pensar, é verdade, eu quero ver os sinais, eu quero ver os prodígios, eu quero ver as maravilhas, eu quero ver o aleijado entrar e ele sair
novamente andando, eu quero ver o cego chegar no ministério e sair enxergando, eu quero ver o mudo e ele sair falando, o surdo e ele sair ouvindo. Irmãos, essas coisas acontecem no dia de hoje, mas por que nós não vemos isso de forma mais frequente? Porque precisamos clamar, e precisamos clamar de qualquer forma? Não, precisamos clamar como clamou essa mulher do fluxo de sangue, precisamos clamar como Jairo clamou pela sua filha, e dessa maneira chamaremos a atenção de Cristo para nós, e através do poder do Espírito Santo dele, que habita em nós, desse Deus que nos fez residente dele, ele possa operar primeiro em nós e através de nós na vida das pessoas. Aleluia. Mas eu quero declarar e profetizar nessa noite em nome de Jesus, que se porventura você entrou enfermo nesse lugar, ou você entrou aqui desenganado em alguma enfermidade na sua vida pelos médicos, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que esse Cristo que habita em você, através da sua fé, ele te tocará e mudará o curso da sua história, a sua vida será um testemunho, e Cristo será conhecido por muitos através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, é dessa forma que Deus faz. Deus quer usar a nossa vida. Nós estamos aqui nesse mundo peregrinando, porque o nosso lugar não é aqui. Existe uma glória preparada para nós, já existe uma morada celestial para nós, mas o Senhor não quer que esta morada seja somente para aqueles que já aceitaram a Cristo, que já aceitaram fazê-lo como seu Senhor, mas para aqueles que ainda não foram alcançados, e é necessário que nós possamos testificar Cristo, possamos testemunhar de Cristo através da nossa vida prática de fé. Irmãos, eu quero desafiar você a buscar a fé, ainda que ela possa estar, como diz lá o bispo, lá no dedão do pé, mas que você possa aguçar essa fé nessa noite, que você possa colocar diante do Senhor qual é a sua necessidade, o que de fato você veio buscar nessa noite, o que você precisa que o Senhor faça na sua vida, qual é a resposta que Ele precisa trazer, o que precisa acontecer nessa semana que vai se iniciar. Eu quero dizer para você que Deus vai fazer, Deus vai trazer resposta, à medida que você clamar e tocar o Senhor, algo diferente vai acontecer em nome de Jesus, amém? Então, Jesus ele é misericordioso, ainda que ele não encontrasse fé em nós, diante da nossa necessidade, a palavra diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia, e nós precisamos então clamar ao Senhor na nossa necessidade. Clamar ao Senhor vai além do que orar, ou somente colocar, mas clamar é insistir até que a resposta venha. E eu tenho visto lá que as pastoras, algumas mulheres, algumas mães fizeram lá um grupo, e dentro desse grupo, o propósito desse grupo, dessas mães, é clamar acerca dos seus filhos, porque nós temos vivido uma geração onde o inimigo tem se levantado, e tem cegado o entendimento, e tem fechado os olhos espirituais dessa geração. E aí quando eu deparo com esse louvor, que diz, esse é o clamor dessa geração, aqui estamos, o que Deus espera, que essa geração se levante com essa força, e declare, aqui estamos, usa no Senhor, porque essa geração de jovem é uma geração forte. A Bíblia fala, jovem, sois forte, porque já venceste o maligno. E quando o jovem entender e receber essa revelação, então eles serão poderosos em Deus. Eles têm o poder sim de mudar o mundo. Eles têm o poder, como foi dito aqui na hora do louvor, agora nós vamos saquear o inferno. E quando nós declaramos isso, nós saqueamos o inferno e nós povoamos o reino do céu. Eu quero dizer para você que o chamado, o propósito de Deus na nossa vida, seja qual for a sua profissão, aquilo que você faz, Deus tem um propósito na sua vida que aponta para o reino. Se Deus te abençoa financeiramente,
Ele não te abençoa só para você e para sua casa. Ele abençoa você para que você possa ser participante do reino dele, em investir, em suprir uma necessidade. Por isso digo que Deus quer nos ter por completo. Ele não quer parte nossa, Ele quer nos ter por inteiro. E nos ter por inteiro é nós sermos confiantes nele em todas as áreas da nossa vida. Irmão, eu costumo dizer que muitas vezes nós fazemos os nossos esboço e nós geramos, o Espírito gera em nós uma direção, uma palavra, e à medida que o Espírito Santo vai nos tomando, ele vai trazendo o caminho, ele vai nos trazendo direção, ele vai nos trazendo revelação, e certamente quando o Senhor faz isso, ele é conhecedor da congregação, ele é conhecedor do corpo, ele é conhecedor de nós de forma individual, mas o Senhor quer nos usar como corpo e completo. O Senhor nos quer por completo. E diz a palavra então que Jesus seguiu a caminho, e quando estava em meio ao caminho, alguém chega diante de Jairo e diz: olha, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Talvez naquele momento bateu o desespero em Jairo, os sonhos que Jairo tinha acerca da sua filha, a esperança que ele tinha de que Jesus chegaria e talvez oraria, colocaria sua mão, ou usava das estratégias a qual Jesus tinha para que a sua filha ali fosse curada e levantasse daquele leito, talvez naquele momento se cessou, mas Jesus se levantou e disse para que ele tivesse ânimo. Deus quer dizer para você nessa noite: tende ânimo. Pode parecer que está perdido, mas o Senhor diz para você nessa noite: não está perdido. Talvez alguém chegou para você e disse que está tudo perdido, que está tudo acabado, porque sempre o inimigo vai usar pessoas para paralisar a nossa fé, para nos tirar do foco, do alvo pelo qual o Senhor tem para as nossas vidas. Mas o Senhor te diz nessa noite: persevere, fique firme, não desanime, tem de bom ânimo. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a vida, diz o Senhor. Aleluia. E diz então que Jesus, ele fala isso, então ele diz, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Não, na verdade aqui 50, Jesus porém ouvindo respondeu dizendo: não temas, crê somente e será salva. Crê somente, e o que tem que ser, será. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e a João. Sabe, muitas vezes nós não podemos deixar que pessoas que não têm a mesma fé, que não têm a mesma visão, que não têm o mesmo sentimento que nós, possa viver num ambiente de glória, porque essas pessoas talvez elas vão desanimar, elas vão te tirar do foco, elas vão dizer: olha, não é dessa forma não, isso não vai acontecer, isso é tão difícil, você acha que vai ser dessa forma? Pessoas se levantam, e Jesus nesse episódio então, ele só permite que entrassem com ele, aquela multidão acompanhou, mas quem entra com ele são os seus discípulos, aqueles que estavam unidos com ele em fé, que cria, que verdadeiramente viviam e partilharam do ministério de Jesus Cristo. E ele continua dizendo: e entrando na casa, senão Pedro, Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina, e todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E aí sabe o que aconteceu no versículo 53? E diz: e riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Sabe o que acontece? Existem pessoas muitas vezes que vão zombar da sua vida, que eles vão zombar do episódio, do tempo, do momento que você está vivendo, de que vão dizer para você: cadê o Deus que você serve? Por que você está vivendo essa situação, seja ela aos olhos dele de miséria,
mas eu quero dizer para vocês que Deus vai permitir momentos de provações, Deus vai permitir momentos de deserto na nossa vida, porque o Senhor quer provar a nossa fé, o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos amadurecer na fé. Mas eu quero dizer para você que todo tempo de prova, ele é seguido de um tempo de bênção, ele é seguido de um tempo de resposta do Senhor, porque honraremos o Senhor por aquilo que Ele mesmo fará na nossa vida, porque o que aconteceu foi que quem me tocou? E aquela mulher teve que declarar aquilo que havia acontecido com ele. O que Deus espera de nós é que nós possamos testificar, que nós possamos testemunhar dos feitos de Deus na nossa vida. Mas talvez nós temos vivido dias onde corremos com tantas coisas, onde colocamos as nossas forças em lugares que não precisam de tanta força, porque estamos colocando a nossa mão, o nosso braço, que o Senhor espera que Ele possa conduzir todas as coisas. Então nós precisamos nos voltar ao Senhor, e não como segundo plano, mas como plano principal, aquele que é o nosso provedor, aquele que nos conhece, aquele que nos chamou, aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se Ele nos resgatou com um propósito, e Ele nos tornou filhos desse Pai, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, diz a sua palavra. Irmãos, então, talvez você tenha sido a geração que tem sangrado, mas chegará o tempo de ser estancado a sua hemorragia, e você estará apto e apta novamente para poder deixar um legado para esta geração. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então, diz que ele entra naquela casa, e ele diz: e riram dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. Olha só, mesmo ele sendo Jesus, quando ele entra naquela casa, ele tira toda a incredulidade de dentro daquela casa. O que eu quero dizer para você é que nós só vamos viver um ambiente de glória dentro do corpo, dentro do templo, quando nós tirarmos a incredulidade e deixarmos ela do lado de fora. Quando nós saímos da nossa casa, na verdade o nosso culto começa no lar. Na verdade o nosso culto, ele começa quando abrimos os nossos olhos, que dizemos ao Senhor: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Senhor, eu entrego nas tuas mãos esse dia. Conduz, Senhor, o meu trabalho. Senhor, guarda a minha casa, guarda os meus filhos. Se você é casado, guarda a minha esposa, ou guarda o meu esposo. Senhor, abençoa ele no trabalho. Senhor, que ele possa ter um dia sucedido. Senhor, abençoa o meu filho, seja na escola, seja no trabalho, seja no ir e vir. Livra, guarda, protege. Esse tem que ser o nosso clamor. Nós temos um culto diário, todos os dias, independe de nós estarmos congregados em um lugar, em um domingo, porque nesses dias nós estamos cultuando somente aos domingos, cultuando como corpo, dentro de um templo, como igreja, mas nós temos o nosso culto racional. Nós temos então a nossa busca, nós temos então o nosso clamor diante desse Cristo, e nós precisamos testificar quem Ele é, por através dos feitos dele na nossa vida. E eu te pergunto nessa noite, você não precisa me responder: será que a sua vida tem sido uma vida de testemunho na vida da sua família, na vida daqueles que você trabalha, no ambiente a qual você tem vivido? Será que por intermédio de você tem gerado um ambiente de glória no ambiente que você trabalha? Será que você tem testificado? Será que você tem compartilhado daquilo que você tem ouvido e aprendido? Porque só é possível nós trabalharmos uma geração futura se nós passarmos todo o conhecimento, toda a experiência que o Senhor tem nos feito viver. E uma outra pergunta: será que você tem vivido experiências com o Senhor nesses dias? O que será que o Senhor tem feito na sua vida? Ou será que você tem vivido somente momentos de prova? E ainda quando tiveres prova, diz lá em Tiago, tendes alegria, porque as provas, ela vai te aperfeiçoar, para poder vencer e romper nos dias maus, e mais uma vez, testificar quem é Cristo. Então aqui para a gente já finalizar, nós temos a ceia hoje ainda aí, e diz assim: mas ele, pondo todos para fora, pondo-lhe a mão, clamou, dizendo: levanta, menina. Clamou ao Pai, com todo o poder que tinha, porque o poder não era divino do próprio Cristo, porque ele era Cristo, mas era homem ainda, passando por essa terra. Mas ele, o seu clamor, a sua busca, atraía Deus
para aquilo que era necessário fazer, porque ele cumpria, ele estava avançando, cumprindo o seu propósito pelo tempo que passou aqui na terra. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Nós precisamos dar de comer para esta geração. Deus vai usar a nossa vida para poder alimentar uma geração sedenta, necessitada e uma geração carente de paternidade. Nós precisamos ser esses pais espirituais. Nós precisamos ser esses pais espirituais, tanto para os nossos filhos naturais, como precisamos ser esses pais espirituais na vida espirituais dos nossos filhos. Deus quer usar a nossa vida nesse tempo e nessa geração. Precisamos honrar a Deus de forma completa, nos entregando a Ele e Ele nos tendo de forma completa. Precisamos honrar os pastores, a liderança, aqueles que Deus coloca sobre nós, porque dessa maneira nós vamos desfrutar do melhor que Deus tem para nós. Os filhos, é necessário honrar os seus pais, para que por intermédio dessa honra aos pais, porque aquele que planta honra, ele colhe honra também. Eu escutei um vídeo rapidinho do pastor Jorge Linhares, talvez alguém já ouviu, hoje já velhinho, tive a oportunidade de conhecer ele numa conferência uma vez, bem velhinho, e ele tem alguns vídeos rapidinho de alguns minutos, e ele contou um episódio, algo que nós aprendíamos muito no passado, eu tenho batido muito nos dias de hoje, acerca dessa honra, e ele disse assim, que ele pegava, e quando o pastor dele chegava, ele ia lá, ele abria a porta do pastor, pegava a mala do pastor, e ele levava. Então, quando o pastor fazia um aniversário, ele pegava lá, comprava, até humildemente, ele falou, comprava lá um par de meia, e levava um par de meia ali, e presenteava, e na hora que estava ali com o pastor, ele falava, vamos orar pelo pastor, e orava, e abençoava a vida daquele pastor, por aquilo que ele estava sendo na vida dele, reconhecendo que Deus o havia colocado como autoridade, uma autoridade sacerdotal sobre a sua vida. E aí ele disse que o tempo passou, e todos olhavam para ele e diziam, mas você é puxa-saco, mas você, né, então todos zombavam dele, e hoje ele tem um ministério muito grande, e ele diz assim, não existe um culto a qual eu saia, que eu não receba um pudim, que eu não receba um presente, porque ele disse, aquele que planta honra, um dia ele corre honra. Então nós precisamos voltar a honrar. Filhos precisam honrar os seus pais. Quantos filhos são aquele que às vezes chega o dia do aniversário do pai, e esse filho talvez não preparou nada para esse pai. E nós somos uma geração, essa geração que sangra, essa geração que muitas vezes quer passar esse legado para os nossos filhos, mas precisamos entender que eles vivem também num outro tempo, mas nós somos da geração, e talvez aqueles que são um pouco mais avançados, talvez de idade, do que eu que estou aqui, talvez nós somos daquela geração que quando a mãe preparava o jantar, o almoço, aonde os filhos e os pais sentavam na mesa, isso quando os filhos se assentavam na mesa, porque existe uma geração onde os filhos não se assentavam na mesa, os filhos se assentavam num tapetinho no chão, e ali colocavam ali a sua tigelinha, e ele comia, mas o maior pedaço da mistura era para aquele que era o sacerdote do lar, para aquele que trazia a provisão para casa. Isso eu quero dizer que isso aponta para a honra, para a família, para o pai. Então os filhos precisam voltar a honrar, os filhos precisam voltar a honrar os seus pais. Nós, como filhos espirituais, precisamos honrar os nossos líderes. E então, antigamente nós éramos uma geração quando um pastor fazia aniversário, então as pessoas iam lá, presenteavam esse pastor. Irmãos, não se trata do bem material, não se trata de bajulação, isso trata de honrar e reconhecer, e quando honramos e reconhecemos, os céus são abertos, as bênçãos se transbordam, a honra, sempre guarde isso, a honra vem de cima, e a obediência, ela procede à honra. Então muitas vezes queremos fazer coisas do nosso jeito, mas às vezes fazer do nosso jeito não é o jeito certo de fazer. Então nós precisamos obedecer naquilo que é nos direcionado a fazer, e aí está a honra, e aí está a bênção do Senhor, e aí está a revelação de compreender aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, talvez você nessa noite, você esperava uma palavra diferente dessa que foi ministrada, porque às vezes Deus nos toma de forma diferente, às vezes a gente pula, às vezes a gente bate no púlpito, às vezes a gente chora,
mas Deus sabe a medida certa e a necessidade nossa, o nosso pão diário, desse pão vivo que desceu do céu, para nos alimentar, para nos sustentar. Então, de antemão, quero pedir perdão para os irmãos, se de repente mexi em alguma área da sua vida, por não ser pastor dessa congregação, mas o Senhor muitas vezes nos impulsiona, às vezes trazer uma direção, e nós temos que compartilhar aquilo que o Senhor tem nos incomodado. E eu não tenho dito isso somente nesse ministério, mas nesses últimos dias, o que eu tenho buscado falar e ensinar é acerca de uma honra que precisa ser voltada, que precisa ser praticada, porque se tiver honra, a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida. E se queremos colher um fruto ali, um fruto permanente, nós precisamos plantar e plantar certo, para poder colher em glória, em nome de Jesus, amém? Agora, eu gostaria que você ficasse 5 minutinhos de oração, dá tempo? Para nós orarmos agora, e eu quero que você coloque aí no seu coração, qual é a dificuldade que você tem enfrentado na sua casa? Qual a dificuldade que você tem enfrentado no seu trabalho? Honrar ao líder, honrar o patrão, honrar as autoridades. A Bíblia nos aponta para todas essas linhas de honra, e nós precisamos viver nesse princípio de honra. Então você vai pensar, o que você precisa que Deus faça um milagre na sua vida hoje? Qual é a sua maior necessidade? Que área que o Senhor precisa tocar na sua vida? E nós vamos orar agora, e eu creio que nós vamos gerar um ambiente de fé. E assim como essa mulher sangrou e o seu sangue foi estancado, essa noite é uma noite de nós cearmos, de nós relembrarmos aquilo que Cristo fez por nós, e Ele derramou o sangue dEle por nós, e hoje nós somos a resposta desse ministério. Hoje nós damos continuidade ao legado que Cristo deixou, mas nós precisamos falar a esta geração, e para que nós possamos falar a essa geração, nós precisamos ser uma geração curada, uma geração restaurada, aonde o sangue será estancado nessa noite, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus, e oremos em nome do Pai. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós te damos graça, Senhor, pela direção, pelo curso, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, o Senhor é conhecedor de cada vida que entrou nessa noite, nesse lugar. Senhor, seja do menor ao maior. Senhor, Tu és conhecedor inclusive daquele que nos assiste online, Senhor, nessa noite, ó Pai. Senhor, oramos e clamamos agora, e unimos a nossa fé, Senhor, porque queremos tocar a sua orla nessa noite, Senhor. Pai, queremos ver o céu aberto, Senhor, queremos fazer desse lugar um ambiente de glória, Senhor. Pai, desde já, nós declaramos agora que todo espírito, Senhor, de incredulidade, Senhor, bata a retirada, Senhor, desse lugar, Senhor, porque à medida que a Tua glória, a Tua presença, Senhor, nos tomar, Senhor, algo diferente vai acontecer, Senhor, no nosso meio, algo diferente vai acontecer na nossa casa, algo diferente vai acontecer, Senhor, no nosso relacionamento conjugal, algo diferente vai acontecer na vida, Senhor, dos nossos filhos, algo diferente vai acontecer no ministério, no chamado que o Senhor tem para nós, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, visita agora esse filho, visita, Senhor, esse esposo, visita, Senhor, essa esposa, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, atende agora a necessidade. Pai, eu quero ser ousado, Senhor, nessa noite, ó Pai. Ó Deus, se porventura, Senhor, entrou alguém enfermo, Senhor, nesse lugar, na autoridade do nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todos os nomes agora, ó Pai, eu repreendo agora espírito de enfermidade, eu repreendo, Senhor, a enfermidade, eu repreendo as dores, eu repreendo as setas, eu repreendo os dardos inflamados, e declaro em nome do Senhor Jesus, que sai agora da vida dessa pessoa, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor, toca os sentimentos agora, Senhor. Ó Deus,
em que, Senhor, o teu filho e a tua filha tem sangrado, o que tem tirado o seu sono, o que tem incomodado, Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus, visita agora, visita com cura, Senhor, porque necessitamos ser uma geração curada, para curar essa geração, e esta geração vindoura, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada líder, Senhor, cada líder desse ministério. Senhor, eu oro, Senhor, pelos pastores, eu oro, Senhor, pela equipe, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, libera, Senhor, um espírito de honra nesse lugar. Ó Deus, de maneira, Senhor, que essa honra, ela suba como um aroma suave às suas narinas, ó Pai. Ó Deus, e eles possam, Senhor, tocar as suas vestes, ó Pai, através desse perfume, desse aroma suave, de uma igreja preparada e adornada, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toca agora, repreende, Senhor, esse espírito que vem assolar, que vem prender, ó Pai, ó Deus, essa geração. Tira as escamas, tira o véu que cega, Senhor, dá a revelação aos teus filhos, para que entendam, para que compreendam, para que desfrute, Senhor, das tuas promessas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar, Senhor, ó Pai, um novo tempo. Eu quero profetizar, Senhor, ó Pai, o novo de Deus, meu Pai. Eu profetizo o novo, eu profetizo portas abertas, eu profetizo, Senhor, salvação, eu profetizo restauração, Senhor. Eu declaro milagre, ó Deus, nessa noite, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida de cada família aqui representada. Ó Deus, nós clamamos, ó Pai, ó Deus, nós queremos ser uma geração indignada, Senhor, desse tempo em que tudo pode, em que não tem nada a ver. Nós nos levantamos e declaramos que toda mentira do diabo caia por terra, Senhor, mas que nós possamos viver, praticar, aprender, nos alimentar da tua verdade, que é a tua palavra, Senhor. Ó Deus, traz revelação para os seus filhos, ó Pai. Ó Deus, traz entendimento, traz, Senhor, despertamento, Senhor. Ó Pai, de maneira unânime, Senhor, Senhor, a tua igreja possa se levantar em poder e glória, Senhor. Ó Pai, possa vivenciar os prodígios, os milagres, as maravilhas, ó Pai. Ó Deus, batiza o teu povo com o Espírito Santo, Senhor. Acende a chama do Espírito, ó Pai. Levanta, Senhor, os 5 ministérios, ó Deus, ó Pai, nessa igreja, ó Deus amado. Ó Pai, dá sabedoria, desperta o Senhor. Pai, se porventura, ó Pai, não estiver constituído, Pai, esse ministério, ó Pai, com esses 5 ministérios, ó Pai, ó Deus, traz, Senhor, completa, Senhor, para que possa ser, Senhor, um ministério completo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, levanta pastores, levanta, Senhor, mestres da tua palavra, levanta, Senhor, os apóstolos, levanta, Senhor, os evangelistas, ó Pai. Oriandarama suriandarama cantaraia suriandaramanai, oriandarama suririandarama xeririmandarama suriandaramanai. Ó Pai, começa a ativar, ativa o teu reino, ativa a glória, Senhor, que está no interior do teu povo. Traz vida, Pai, vida gerada pelo teu Espírito. Ó Deus, nos cura, Senhor, nessa noite. Oh Pai, como tocarmos, ó Deus, no pão consagrado, quando tocarmos, ó Deus, no suco de uva, Senhor, consagrado, possamos lembrar, Senhor, do primeiro amor, do chamado, do sacrifício de Cristo por nós, ó Deus, e possamos entender e dar continuidade nesse legado. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, o teu povo, eu abençoo em teu nome a cada lar, Senhor, Pai, porque nessa noite, nesse momento, o Senhor
Senhor, me constituísse como autoridade diante desse povo, e como autoridade levantada nessa noite, nesse lugar, nesse altar, eu profetizo, Senhor, que cadeias serão quebradas, que haverá, Senhor, libertação, que haverá sim cura, que haverá sim milagres, ó Pai. Oh Deus, nós provaremos nesse tempo algo novo, Senhor, que está reservado, preparado, Senhor, para aqueles que são filhos. Cura, Senhor, Pai, cura, Senhor, Pai, filhos, quanto à sua paternidade, ó Deus, que eles possam, Senhor, entender e compreender, Pai, se colocar no lugar de filho, e receber o amor e a graça revelada a nós, através da paternidade desse Pai Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, faz de nós, Senhor, uma voz profética nesses dias, ó Pai. Faz de nós profetas, ó Deus, nesta geração. Pai, que nós venhamos falar, não aquilo que queremos, ou pensamos, ou achamos, mas que possamos falar aquilo que é a sua vontade, nesse tempo para nós, como ensinamento, como direcionamento, Senhor, Pai, para essa geração, e essa geração vindoura. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. E se a igreja puder gritar um amém, um glória a Deus, um aleluia, louvado é o nome do Senhor. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Graça e paz, amém, pessoal? Eu gostaria de chamar o louvor aqui em cima, e que alguém pudesse colocar aqui a mesa da Santa Ceia, para darmos início a nossa Santa Ceia. Portanto, continuem de pé, né? Vamos para um momento muito importante para nossas vidas, talvez lembrando de algo mais importante em nossas vidas, aquilo que Jesus Cristo fez para nossas vidas. Pastor Prieto estava falando aí acerca, em Lucas 8, 40 a 56, falando aí acerca do clamor de um pai para que salvasse o seu filho. E mais adiante um pouquinho, se nós formos ler em Lucas 22, 42, nós podemos ver o clamor de um filho a um pai. Clamor, que filho é esse? Jesus Cristo. No momento em que ele subiu ao monte, ele sabia que iria passar por algo muito, muito doloroso na vida dele. E aí, ele clamou, ele disse: Senhor, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Só que quando Jesus Cristo, ele clamou dessa forma, ele naquele momento, ele pensou nele. Mas, por um segundo, ele refletiu novamente, e ele pensou, imagino, estou conjecturando, ele pensou assim: Senhor, Pai, mas se o Senhor passar de mim esse cálice, eu não vou poder cumprir o propósito que eu tenho na vida de toda a humanidade. Então ele falou assim: então não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Neste momento ele não pensou só nele, ele pensou em todos nós. E é por isso que estamos aqui hoje, porque Jesus Cristo pagou um alto preço por mim e por você. Quero chamar aqui minha esposa, os pastores, pastor Prieto, pastora Roberta, por gentileza, nos honrem estar aqui conosco. Gostaria de chamar aqui o William e a Cássia também, por gentileza. Jesus Cristo, ele, após esse clamor, ele foi preso, depois crucificado. E aí nós sabemos de toda a história. Então, esse momento nós vamos lembrar, talvez, daquilo que chegou à memória de Jesus Cristo naquele momento.
Eu imagino que neste momento, quando ele estava clamando, um clarão se fez. E ele passou a enxergar aquilo que ele iria passar. E veio sobre ele um temor, um pavor, pelo sofrimento que ele iria passar. Por isso, nesse momento, nós devemos trazer a memória. Esse é um momento, nós falamos que é uma festa memorial. É o momento em que nós vamos lembrar do que ele passou. E nesse momento devemos dar toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória e de todo louvor. Amém? Então, eu gostaria de pedir para cá, se o William está passando já o pão e o vinho, o suco de uva, né? Representando aí o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Obrigado. Todo aquele que for batizado nas águas e que já aceitou Jesus Cristo em sua vida, ele tem o direito de participar dessa comunhão. Se você já foi batizado nas águas por imersão e já confessou Jesus Cristo na sua vida como o único Salvador, você pode estar participando deste momento agora. Santo de Deus, derrama, Senhor, da tua graça neste momento, Senhor. Oh Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo teu Filho amado em nossas vidas, Pai. Senhor, vai tocando em cada vida neste momento. Vai tocando, Senhor, em cada um dos teus filhos neste momento, Senhor. Vai derramando, Senhor, do teu poder. Senhor, que todos possam sentir a tua presença neste momento aqui, Senhor. Não só relembrar daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, mas sentir a tua presença neste lugar. Oh, Shuriande cantalaba lavaché, ondolo Shuriande cantalaia. Derrama, Senhor, da tua presença neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias, glórias ao Senhor. Isaías 52, versículo 14, diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Mais adiante, no capítulo 53, falando ainda a respeito de Jesus, diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. No versículo 5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha
muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Quem puder, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 23. Aqui em Isaías nós podemos ver a forma como Jesus Cristo ficou. Ali fala que ele ficou tão transfigurado, tão transformado, devido a todo o sofrimento que foi causado nele naquele momento, por causa de nossas vidas, que não havia beleza nenhuma nele. As pessoas olhavam para ele, mas não o desejavam, porque não havia beleza nele. Jesus Cristo, ele pagou um preço muito alto por nossas vidas. É por isso que neste momento nós devemos lembrar dele todas as vezes que nós viermos ceiar a Santa Ceia. Tem que trazer à memória aquilo que ele fez por nós. Então, neste momento, quero ler em 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, neste momento, você vai pegar aí o seu pão, que vai representar aqui o corpo de Cristo. E nós vamos agora estar orando, e a partir desse momento, aquilo que é pão, nós vamos considerar aqui o corpo de Cristo, que foi moído ali, dilacerado na cruz do Calvário, por mim e por você. Amém? Segure o seu pão na mão. Pai, te damos graças, Senhor. Te louvamos, te engrandecemos, Senhor, pelo teu Filho amado que veio aqui neste mundo, Pai. Ó Deus, e levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, Pai. Ó Deus, obrigado por Jesus Cristo, pelo plano de salvação no qual eu e cada um de nós fomos incluídos. Ó Deus, mesmo sem merecer, Pai, mesmo sendo pecadores como somos, ó Deus, mesmo assim o Senhor não olhou para o nosso pecado. O Senhor olhou para o teu Filho amado, que se dispôs, ó Deus, a estar ali na cruz sofrendo, Pai, todas as dores por nossa causa. Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor. Ó Deus, e a partir desse momento, este pão, Senhor, venha representar o corpo do teu Filho amado, o corpo de Cristo, que morreu por cada um de nós. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então todos juntos vamos comer deste pão, amém?
versículo 25 diz assim: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Muitos neste momento não querem participar da Santa Ceia porque eles falam que não são dignos de estar tomando a Santa Ceia. Meu querido, minha querida, deixa eu te falar uma coisa: nenhum de nós somos dignos de estar tomando a Santa Ceia. Porque se for olhar, todos nós somos pecadores. Portanto, nenhum de nós somos dignos de estar tomando. Mas é porque Jesus Cristo, ao sofrer ali na cruz do Calvário, antes, Ele deixou essa ordenança, que a gente pudesse participar, lembrando dele. O problema é que muitos participam da Santa Ceia como se estivesse ceando de qualquer uma outra coisa. O fato real aqui é: não coma de qualquer forma, mas comendo, lembrando do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, respeitando e honrando a Jesus Cristo neste momento. Então, neste momento, quero pedir para que minha esposa possa estar orando pelo o cálice neste momento, pelo suco de uva, pelo sangue de Cristo. Amém? Amém, queridos. Este sangue, ele tem poder, amém? Então, se alguém enfermo aqui, como o pastor já ministrou aqui nesta noite, que ele profetizou cura, este sangue tem poder. Ele tem poder para curar. E ele já nos libertou. Creia nisso, toma posse daquilo que o Senhor falou nesta noite para você. A fé vai mover montanhas. A palavra do Senhor fala que um grão de mostarda, a fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para ele operar o milagre na sua vida. E este suco aqui, ele está aqui como um suco, mas nós vamos consagrar. E ele vai estar aqui mostrando que é o sangue de Cristo. Não tenha dúvida, o sangue de Cristo nesta noite vai cumprir o propósito a qual ele veio. Esse sangue, ele não foi derramado por qualquer coisa, ele foi derramado por mim e por você. Se sinta privilegiado nesta noite, porque é o sangue dele derramou por mim e você. Ele nos amou de tal maneira, Senhor, que deu seu único filho e derramou todo o sangue por amor a mim e a você. Então que você possa honrar realmente, não fazer de qualquer jeito, mas fazer realmente honrando a Ele, agradecendo, tendo um coração grato por isso, amém? Pai, nós queremos apresentar aqui nesta noite, ó Deus, este suco, que agora aqui, Senhor, representando o Teu sangue, o sangue que verteu na cruz pelas nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, queremos te agradecer porque este sangue já curou, este sangue já libertou, esse sangue restaurou, esse sangue restituiu, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, Senhor, nós sabemos que o Senhor, ó Pai, naquela cruz, quando derramou aquele sangue, o Senhor nos resgatou das mãos de Satanás, e hoje nós somos livres, Senhor, para te adorar, para declarar que somos mais que vencedores, para declarar que esta geração é tua, para já declarar que nós somos teus filhos, e o Senhor é o nosso Pai. Por isso, Senhor, ao tomar o teu sangue nesta noite, sairemos daqui transformados, curados, em nome de Jesus. Amém? Que todos possam tomar. Glória a Deus. Alvo mais que a neve,
a Ti, Senhor. sangue lavado, Soberano Deus, Pai amado e querido. alvo que a neve Tu és maravilhoso, Senhor. fez. Tu és maravilhoso em nossas vidas. Alvo mais que a neve. Tu és de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Alvo mais que a neve. Peço, Senhor, teu poder neste lugar, Senhor. Toca nos corações, Senhor, que aqui entraram esta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Mais alvo que a neve serei. Antes de dar a bênção apostólica para vocês, eu quero aqui abrir a oportunidade para aqueles que ainda não levantaram sua mão, não aceitou Jesus Cristo, não confessou Jesus Cristo na sua vida. Talvez você pense assim, mas eu creio em Jesus Cristo. Eu já aceitei Jesus Cristo em minha vida assim, de coração. Eu não confessei, mas você precisa confessar. Você precisa declarar diante dos homens que o Senhor lhe confessará diante do Pai. Então, lá no céu. Então, aquele que ainda não confessou Jesus Cristo como único Salvador na sua vida, e hoje quer declarar isso. Hoje ele entendeu que ele necessita de Jesus Cristo. Ele entendeu que tudo que Jesus Cristo fez foi por ele, foi por você, foi por mim, foi por você. Então, eu quero dar oportunidade. Se tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus Cristo na sua vida como único Salvador, venha até aqui na frente. Ou talvez você esteja distante do Senhor. Talvez você já aceitou Jesus Cristo algum dia na sua vida, mas está fora dos caminhos do Senhor. Tem andado fora da presença do Senhor. Então, se tem alguém aqui nessa condição, dê um passo aqui na frente, não tenha vergonha. Mas venha aqui na frente, confesse o Senhor como o único Salvador. E faça essa nova aliança. Aquele que está fora do caminho do Senhor, faça uma nova aliança com o Senhor, neste momento. Amém? Não tem ninguém? Então, amém. Se tem alguém ainda que, ao terminar, de repente ficou acanhado e não quis vir aqui na frente, pode depois estar nos procurando, tanto eu como minha esposa, para confessar Jesus Cristo como único Salvador na sua vida. Amém? Então levante a sua mão, que a graça, que a paz de Jesus Cristo sobre nossas vidas, o sangue de Jesus Cristo derramado sobre nossas vidas, venha nos livrar, nos purificar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos. Obrigado a todos a presença. Amém?